Tá mudo, viu, Procópio? Tá mudo agora? Melhorou? Tá ótimo. Tá. Pode ler. Segunda Crônica, capítulo 1. Segunda Crônicas 1:6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Amém, amém. Então, o que Salomão fez? Ofereceu sacrifícios. Então, foi a oferta dele, foi o sacrifício que ele fez. Foi ou não foi? Sim. Vamos ver o que aconteceu? Leia aí para mim o versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que quiseres que eu te dê. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Naquela mesma noite. Então, o que liberou esse mover sobrenatural ou a resposta de Deus para Salomão? Sacrifício, oferta. Sacrifício, oferta. Então, gente, tem gente que acha que a oferta ela é a parte menos importante. Ah, poxa, que acabou o louvor, acabou a adoração, agora começou a parte chata. Se eu quiser, eu posso mostrar várias vezes que a oferta libera sobrenatural também. Liberou a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Lê agora, o Elaine, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Tá, vamos ler devagar. E quando eu falar para, você para. Começa de novo. E acabando Salomão de orar. Então, ele acabou de orar. E aí? Desceu o fogo do céu. Certo. E consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então, olha só. Tinha holocausto e tinha sacrifício antes da oração, sim ou não? Sim. Então, primeiro ele ofertou, depois ele orou e quando ele estava orando, o que aconteceu? O fogo de Deus caiu. Amém? Amém. Então, o fogo de Deus cai sobre a oferta também. Ah, não acredito. Pode acreditar, tá? Então, como eu falei, eu tenho muita tranquilidade porque eu não vou pedir, nem vou pedir no futuro. Não estou manipulando vocês para qualquer tipo de oferta. Estou ensinando a vocês que a oferta é uma das chaves para liberar o sobrenatural. Amém? Amém. Então, é o que o texto falou. Lê agora o versículo 5 desse capítulo 7 ainda. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Versículo 7. E Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, e a oferta de manjares e a gordura. Esse foi o versículo 7, né? Muito bem. Lê o versículo, capítulo 8, versículo 11. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Beleza, então vamos devagar aqui agora. A gente vê que o ministério de Salomão, que o reinado de Salomão, ele é pautado em ofertas. Quando ele entendeu que a oferta puxava o sobrenatural, ele começou a fazer. E uma coisa que ele fez foi o seguinte: cada vez ele aumentava mais. Ele aumentava mais, ele aumentava mais. Então, a oferta, ela puxa o sacrifício. Tá? A oferta puxa o sacrifício. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. A oferta, ela puxa o sacrifício. Ok? Todo mundo entendeu isso? E quando eu digo a oferta puxa o sacrifício, e ela libera o sobrenatural. Estou falando de glória, estou falando de unção. A oferta também faz isso. Porque a oferta também é uma forma de adoração.
Se alguém disse que a oferta ela não é uma forma de adoração, essa pessoa está errada, tá, gente? Entenderam até aqui? Positivo. Ok. Sim. Bom, então, o sobrenatural, a nuvem de glória, o sacerdote não conseguiria ficar de pé, o fogo consumir, a resposta de Deus falar com Salomão audivelmente, foi tudo resultado de oração, de oferta, gente. Como é que pode? Como é que pode? E aí, você precisa entender o seguinte, Salomão, quando ele entendeu esse tipo de coisa, ele tinha uma mulher que era uma egípcia, ele não deixou ela... Lê de novo o capítulo 8, versículo 11, o Elaine, por favor. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Olha que mentalidade ele tinha. No lugar onde a arca de Deus entrava, coisa impura não podia entrar, gente. Mesmo a mulher dele, porque ela era egípcia. Então, a gente tem que começar a filtrar da nossa vida, do nosso coração, para a gente não fazer da oferta esmola, ok? A gente tem que tomar cuidado com isso. Você lembra quando Pedro ele vai orar e tem um homem no templo? Sim. Você lembra? O que ele falou assim? O homem pediu o quê? Esmola para ele. Sim ou não foi? Foi ou não foi? Sim. Foi. Você sabe por que o homem pediu esmola? Porque esmola é dada fora do templo. A oferta é dada dentro. Ok? Entenderam isso? Esmola é dada fora do templo. A oferta é dentro. Esmola é dada fora do templo. Toda vez que você faz uma contribuição social, você ajuda alguém, você abençoa alguém, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, é algo muito legal de se ajudar, gente. É um trabalho fantástico. Mas espiritualmente tem um nome, esmola. Quando você vê alguém que não tem o que comer, você faz obra social, é algo muito importante de se fazer, tá? Só que isso é considerado esmola, não é oferta. O problema é que a gente está chamando de oferta aquilo que não é oferta. A oferta é dada a Deus, dentro do templo. A esmola é tudo que é fora do templo. Ok? Amém? Amém ou ai de mim? Ai de mim. O que você não entendeu? Amém. Então, dentro do tempo, somente o dízimo e oferta. Não, desculpa. Eu já entendi a sua dúvida. Eu errei. Quando eu disse dentro do templo, eu fiz uma associação ao texto. Eu quero dizer o seguinte, eu vou melhorar aí o que eu estou dizendo. A esmola é tudo que é feita para pessoas, caridade. A oferta só Deus recebe. Por isso que eu estou falando dentro do templo. Você é o templo do Espírito Santo. Entendeu? Sim. Desculpa. Eu fiz a analogia, mas esqueci de explicar. Então, a analogia é essa. Por que foi esmola e não foi oferta? Porque estava fora do tempo e dado para uma pessoa por uma necessidade. E, gente, por favor, eu não estou dizendo que não é para fazer. Faça. Inclusive, tanto aquele homem que Jesus falou que procurou fé e não tinha encontrado, o texto falava que ele fez muitas esmolas, tanto o próprio, quando Pedro vai e o Espírito Santo cai, as esmolas dele subiram até o trono de Deus. Então, a esmola, que a gente tem uma noção pejorativa disso. As esmolas são importantes, ou melhor, eu vou trazer uma linguagem melhor. As contribuições que nós damos para pessoas carentes, para quem não tem, por necessidade, Médicos Sem Fronteira, enfim, tudo isso é importante, mas não tem o peso e o valor de semente, a não ser que o santo entre ali, ou seja, Deus fala ao seu coração, faça isso, ok? Então, Procópio, você está dizendo
se eu semear na vida do apóstolo, por exemplo, ou em alguém, um homem, isso não é a oferta, é semente? É, porque esse homem é o templo do Espírito Santo. Ele é cristão, ele é um sacerdote, ou na sua vida. Entre cristãos podem, ok? Só tem que tomar um cuidado. O cuidado é, bom, eu tenho o meu dízimo, o dízimo que eu devolvo. Aí sim, o dízimo tem que ser no lugar que eu sou alimentado. A Elaine não pode chegar e na minha igreja dar o dízimo na minha igreja, na igreja que eu congrego. Ela tem que dar o dízimo na igreja que ela congrega. Isso é princípio, isso é ética, isso é tudo, ok? Agora, tem gente que faz pior. Bom, eu tenho, sei lá, R$100 de dar de dízimo. E tem uma pessoa com necessidade, um pregador com necessidade, eu dou para ele. Não é o que tem que ser feito, ok? Preciso separar as coisas para você não entender errado e interpretar e eu acabar sendo instrumento de queda para a sua vida. Não é isso. O dízimo é dado na igreja que você frequenta. Se você não guarda a igreja, dá para outra. Você não pode tirar do seu dízimo e dar para a pessoa. Posso perguntar? Pode perguntar. Mas eu já vi pessoas dando oferta. Assim, você frequentar a igreja da oferta, pode? Então, a oferta pode. A oferta, a contribuição, ela pode ser dada quando ela vai visitar a igreja, para uma pessoa. Isso pode ser. E tem peso espiritual. Por que pessoa? Porque a pessoa é o templo do Espírito Santo. E geralmente, quando você dá uma oferta para uma pessoa, é porque você sentiu no coração tocada. Porque, gente, Deus não quer o seu dinheiro. Deus não vai comprar uma Ferrari ano que vem, não. Entendeu? O dinheiro é porque... Eu ia falar isso daqui a pouco, mas vou falar logo. Lembra que eu expliquei que a fé sem obras é morta? Eu preciso dar obras à minha fé? Quando eu semeio, e essa semente, porque semente não é só dinheiro, já expliquei para vocês. Tudo é uma semente. Uma ajuda que eu dou, uma disponibilidade, um braço amigo para estender para alguém, tudo isso é semente. Só que a semente, ela é de acordo da sua espécie. Eu não posso semear, colocar uma mangueira e querer que tenha uma maçã. E as pessoas acham que, por exemplo, poxa, eu sou tão bom com Deus, por que minha vida financeira não vai bem? Porque cada semente é de acordo com a sua espécie. Não tem como uma mangueira dar goiaba, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, quando eu semeio na vida de alguém, eu estou materializando a minha semente. Eu estou fazendo com que ela possa produzir. E aí sim, a semente que é dada no templo, ela pode sim, você pode ir para a igreja. Agora, tem que tomar cuidado. Se você vai contribuir, se você vai dar seu dinheiro na igreja, lembra que eu falei para vocês? O dinheiro não prospera. O dinheiro, ele não é semente. O dinheiro, se você colocar uma moeda, uma nota de R$100, colocar uma caixa de 1 milhão debaixo da terra, ela não vai ter uma árvore de dinheiro. Então, seu dinheiro tem que virar semente, beleza? Eu estou dando meu dinheiro para a igreja, nem dê. E aí o problema de pessoas que vão em outras igrejas, e pessoas que nem são cristãs, quando elas, entre aspas, ofertam, é porque elas não estão ofertando. Elas estão dando dinheiro. E, inclusive, mesmo quem é cristão, a maioria dá dinheiro. A maioria dá dinheiro e não dá semente. Então, a primeira coisa que eu preciso desconstruir na sua vida, você nunca mais vai dar dinheiro na igreja, você vai dar semente, ok? Isso é algo que você gera em você, né? Exato. Agora, os pastores têm que ensinar isso. Quer ver uma coisa que eu sempre detestei na igreja, gente? Dê o seu melhor. O meu melhor é tudo. Então, se for assim, eu ia ficar pobre, porque na terceira contribuição eu ia ter que dar minha casa, meu carro. Então, o que é o seu melhor? A Bíblia não manda a gente dar o nosso melhor, não é isso. Tem que explicar melhor. Entendeu? Então, não é assim contribuir. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas o primeiro passo é para eu dizer para vocês o seguinte. Quando eu semeio, eu entendi que o dinheiro não é dinheiro, ele é dinheiro na farmácia, na igreja ele vira, ou no templo, que pode ser uma pessoa, um ungido, um sacerdote, um membro da igreja. Aí sim você está semeando. Quando eu faço isso, eu estou dando, ela vira semente, e eu estou dando obras à minha fé, aí eu obedeci um princípio. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. A segunda coisa que eu preciso saber e entender é que a semente sempre produz de acordo com a sua espécie.
Por que não está recebendo em tal área? Porque você não está semeando naquela área. Então, isso é importante entender. Até aí, tudo bem? Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, Adriana. Quando uma pessoa ela não está congregando, como é que ela dá o dízimo dela? Onde é que ela tem que dar esse dízimo? Ela tem que guardar até ter uma igreja? Não, então, primeiro ponto. Ela não está congregando, ela está cumprindo o princípio bíblico. Não sou Procópio que estou falando isso, não. Paulo diz, não deixeis as vossas congregações, como é o costume de muitos. Então, ou Paulo não estava inspirada, ou é uma ordem de Deus. Você não pode deixar de congregar, tá? Mas aí ela não está debaixo de uma cobertura. Aí sim, Elaine, ela pode, nesse caso, que deve ser momentâneo, que é uma exceção à regra, ela pode dar, fui em 3 vezes no culto daquela igreja, estou sendo alimentado, posso ser. Ou, por exemplo, como tem gente aqui que faz, não está congregando, ela quer ofertar, ela quer dar o dízimo na igreja da pessoa que está sendo alimentada. Não tem problema, não é pecado, ok? É que uma amiga minha está nessa situação, me perguntou como que ela fazia. Eu falei, caramba, eu não sei. Bom, então é isso. Então é isso. Posso perguntar? Tá, só um instantinho. O Elaine também tem a Adriana para perguntar. Então, no caso dela, ela vai devolver o dízimo dela onde ela for alimentada. Ok? Procópio, ela não está sendo alimentada nenhuma. Eu sugiro que ela dê o dízimo, porque a tendência a usar é muito grande e muito forte. Então, eu sugiro que ela, porque hoje em dia, o que mais pode é contribuição online, maquininha de cartão. Hoje não tem dificuldade para isso, tá? Então, o primeiro ponto é isso. Eu até esqueci um outro ponto que eu ia falar, mas tudo bem. Daqui a pouco eu lembro. Respondeu sua pergunta, Elaine? Sim. Tá. Vai, Gilda. Perdão. Vai, Adriana. Adriana, sua vez. Apóstolo, é verdade que aonde você semeia pode bloquear suas sementes? Depois eu falo sobre isso. Não concordo com isso. Não concordo com isso. Sabe por quê? Depois eu falo sobre isso, mas vamos lá. Gilda, você. A minha pergunta era mais ou menos igual a da Adriana, porque minha irmã era do louvor, né, da igreja dela. Ela fez uma tatuagem, o pastor dela sentou ela e falou que ela estava proibida de dar o dízimo na igreja dela. O sacerdote pode fazer isso? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que todo mundo viu pelo lado negativo, lógico, mas deixa eu pegar um ponto interessante nesse pregador. Você sabe que a maioria dos pregadores não faria o que ele fez? Deixaria dar o dízimo? Então, assim, independente de erro e acerto que ele tem, uma coisa eu posso dizer sobre esse cara. Ele, pelo menos, é congruente e sincero a Deus. Por quê? Ele não deixou a pessoa ofertar de qualquer jeito. A maioria deixa. Então, eu daria um ponto para ele. A outra questão é o seguinte, Gilda. Quando eu estou debaixo de uma igreja, por exemplo, eu vou congregar na Assembleia de Deus, mas eu não concordo que a mulher tem que usar aquelas vestes. Caramba, então eu não vou congregar ali. Se eu vou congregar ali e vou ficar implicando com aquilo, tem alguma coisa errada, ok? Então, esse é um ponto. Então, à medida em que eu congrego numa igreja, é que eu estou concordando com algumas coisas que a igreja diz. Não faz sentido eu entrar numa igreja para discordar de tudo e quiser a revolta. Então, eu que estou no lugar errado, beleza? Beleza? Okay. Agora, sim. Então já elogiei o pastor naquilo que ele tem que ser elogiado, mas o sacerdote não tem o poder de dizer você não pode semear aqui ou dar o seu dízimo. Ele tem a função de ensinar. Então, uma coisa que pregador algum, sabe por quê? O seu dízimo é entre você e Deus. O que ele pode e deve é ensinar. O que o pregador pode falar assim, olha, se você não... Ninguém fala isso, gente. Se você não perdoou, deixa a sua oferta aqui, vai lá, perdoa e depois entra. Você sabe por quê? Porque Deus está falando o seguinte, cara, não é o valor que você está colocando, é a semente. E a semente não é boa. Por quê? Ela, por mais que a quantidade monetária seja R$10, com ou sem mágoa, com ou sem perdão, para Deus não vale, é uma semente podre. Então, olha que interessante. Então, muito mais do que a semente, eu estou evoluindo no conceito, é o coração. Se você não entendeu isso, gente, eu conheci lugares, são poucos lugares que falam isso, mas eu conheci um lugar que a pessoa colocava dificuldade para você semear. Como é que pode?
E as contas da igreja? Primeira coisa que a pessoa falava assim, gente, se você não é cristão, se você não entendeu o que é ofertar, você não é convidado para esse momento. Por favor, não oferte, porque a sua oferta nem vai ser aceita para Deus. Se você está com o coração travado, se você acha que é errado, não oferte. Faça esse favor para mim e para você. Para mim, porque eu não quero nenhuma plantação ruim aqui. Para você, porque não vai acontecer nada, porque você vai criticar a igreja. Pouca gente prega isso, tá? Mas é uma pregação correta. Então a gente tem que ensinar. Então não adianta eu dar um valor altíssimo se a fonte da semente, que é o coração, gravou isso? Fonte da semente é o Coração. Então, já que eu falei da fonte da semente, eu vou antecipar um ensino. Lembra da parábola do semeador? Ora a semente é a palavra, ora a semente são os filhos do reino. Então, tudo é uma semente no reino. E aí, na parábola do semeador, diz, o semeador saiu a semear. E aí ele diz que semeou em diversos solos. O primeiro solo tinha um solo que era pedregais, ou seja, caiu na rocha, vinha uma ave do céu, que é o inimigo, e roubava a semente. Tinha outro que caiu num solo espinhoso, então quando cresceu, sufocou a semente. E teve a outra semente que caiu num solo raso, chamado temporão, ou seja, não tinha raiz profunda. Veio o sol, queimou. E depois caiu no bom solo. Então a gente entende aqui, já que eu falei que do coração da semente, 3 características. Primeira, semeador é a nossa natureza. Se Jesus era o semeador, eu sou igual a ele, eu também sou um semeador. Estou falando de dinheiro? Não, estou falando de tudo. Ok? Só que vou aplicar aqui a finanças. Mas é para tudo. A semente tem a ver com tudo. Tudo, a moeda do reino dos céus é a semente. Tá? Bom, segundo ponto. Tem o semeador, que somos nós, tem a semente. E o terceiro ponto é o terreno. O terreno é o coração. Então, se eu sou semeador, a semente não... É da minha natureza semear. A semente, o problema não está na semente. O problema está no terreno. Então, por que não nasce? Gente, a culpa não era da semente e nem do semeador, é do terreno. E aí você tem que saber como ter o teu coração. Por isso que o coração do semeador importa mais do que a semente. Por isso que a viúva, ela deu as moedinhas e recebeu mais do que a pessoa que deu muito mais. Então, o que move o reino dos céus é a qualidade da semente, não a quantidade. E aí Deus, ele é tão bom que ele nivela todo mundo. As ofertas no templo eram um cordeiro, um novilho e uma pombinha. Então, eu vou colocar em dinheiro, tá? Um é R$3.000, eu estou pegando o preço do boi, do gado, tá? Para você entender. Não era isso que eles pagavam, não. R$3.000, o outro era R$500 e o outro era R$15. Um pintinho, a minha filha comprou um pintinho junto com uma comidinha dele. Sabe quanto deu? Deu R$5, o pintinho e a comidinha. Então, por que Deus fez isso? Porque ele não queria que ninguém deixasse de contribuir, dizendo, sou pobre. Então, não tem nada a ver com a quantidade, mas com a qualidade. Amém? Foi? Amém. Bom, Amém. como o tempo está encerrando aqui, eu vou gastar mais 8 minutos. Vai ficar como se fosse uma série. Eu paro esse primeiro tempo e depois eu continuo, que eu vou usar mais 40 minutos para encerrar. Então, o que a gente aprendeu até agora? Que o sobrenatural, voltei o texto, lembrei o que eu ia falar. O sobrenatural move a unção e o poder de Deus. Você sabe uma coisa que as pessoas fazem também? Por exemplo, eu quero muito a unção do Telly Osborne, por exemplo. Eu semeio no ministério dele. É uma forma de você puxar, é uma chave bíblica. Eu estou honrando a Deus pela vida dele. Ok? Bom, tem várias formas. Quando eu falo de qualidade, 5 notas de 10 é quanto para você? Quanto que dá 5 notas de 10? 50. Pois é. Quem saiu agora? Quem caiu? Elaine. 5 notas de 10, ela é 50. Mas para Deus não é assim que funciona. Então, se eu pego 5 notas de 10, uma toda rasgada, toda feia, aí eu tenho uma de 10, uma de 20 bonitinha, e tenho 4 de 5 toda feia, eu dou as 4 de 5, não tem valor.
Ô, Procópio, detalhes assim, detalhes que refletem e demonstram o nosso o coração. Então não tem a ver com a quantidade, mas com a qualidade. Amém? Amém? Amém. Foi? Vou Amém. encerrar aqui e a gente começa no outro, tá bom? Beleza? Tá bom. Ok. Yes. Tchau, tchau.